O Cláudio lembrou agora no dia 25, aniversário de São Paulo, né? Próximo sábado, completará 1 ano da tragédia em Brumadinho, sem nenhum punido pelo rompimento da barragem da Vale, o que é quase que um comportamento generalizado por parte do Poder Judiciário brasileiro em se tratando de grandes tragédias, né? Nós não temos responsabilização individual de alguém que tenha sido punido por acidentes aéreos. No caso da Boate Kiss, por exemplo, até hoje não há... Aliás, até hoje não foi feito o julgamento, né? No caso da Boate Kiss. E o caso da Boate Kiss, para mim, é simbólico de como, às vezes, as coisas se invertem. Os pais das vítimas estavam sendo processados pelo Ministério Público e o prefeito da cidade, onde aconteceu o incêndio, foi transformado em secretário de Segurança Pública na gestão estadual anterior do Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma inversão de valores. Não há sequer... Ninguém fica minimamente constrangido, né? O Ministério Público de... Porque os pais das vítimas estavam acusando o Ministério Público de não ir para cima do caso, de não fazer a denúncia com a contundência necessária. E os pais começaram a levantar suspeitas sobre a lentidão do trabalho do Ministério Público ali no interior do Rio Grande do Sul. Os promotores ficaram incomodados com as suspeitas levantadas pelos familiares e processaram os familiares. E o prefeito da cidade, que tinha dado alvará para o funcionamento da Boate Kiss, e havia ainda um questionamento sobre alvará, sobre autorização para o funcionamento da Boate Kiss, foi içado à condição de secretário da Segurança Pública, por exemplo, chefe do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, né? Negócio inimaginável, mas aconteceu. Então, Brumadinho segue mais ou menos nessa linha de comportamento do Poder Judiciário brasileiro, de instituições de investigação em episódios trágicos como esse. Bom, a Polícia Federal não sabe quando vai terminar as investigações, por isso pediu mais tempo. O trabalho, a princípio, só termina em junho. 2 inquéritos integram o mesmo processo. A ação principal trata de eventuais crimes de homicídio. Segundo o delegado Luiz Augusto Nogueira, os peritos ainda precisam descobrir o que teria causado a liquefação da barragem da mina do Córrego do Feijão. Para isso, firmaram uma parceria com as universidades de Barcelona e do Porto, que vão ajudar a concluir essa fase. Os europeus já auxiliam na perícia da barragem, que estava há 2 anos e meio sem receber rejeitos. O delegado diz que o rompimento de estruturas inativas é inédito no mundo e dificulta as investigações. São várias as hipóteses que podem ter provocado essa liquefação e, inclusive, pode ter sido vários fatores conjugados que provocaram essa liquefação. Bom, segundo o delegado, 80 pessoas já foram ouvidas, tem mais gente para prestar depoimento, por isso não vai dar para concluir nada até o fim do semestre. Está trabalhando com a hipótese de que esse laudo ele nos seja entregue em junho de 2020. Bom, já o outro inquérito, que trata de crimes ambientais e falsificação de documentos, foi concluído. Nessa ação, são 13 indiciados, 7 funcionários da Vale, 6 da TÜV-SÜD, que é a consultora alemã que foi contratada para inspecionar e garantir a estabilidade da barragem. A tragédia de Brumadinho deixou 270 mortos. 270 mortos, 11 corpos seguem desaparecidos até hoje e os bombeiros estão lá até agora tentando encontrá-los. Esse crime ambiental que o delegado concluiu, né, e indiciou essas pessoas, prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. É nada comparado à tragédia que aconteceu ali, né? Essa companhia Vale olha, se não fosse pelo dinheiro que fatura, dava para usar a piada do vale nada, né? Porque olha a atitude dessa empresa em relação às vítimas, aos familiares, às autoridades, à justiça, é um deboche só, é uma atitude debochada, cínica, né? Nem sequer se dão ao trabalho de assumir suas responsabilidades, né? No caso de Mariana, por exemplo, até hoje, minha gente, Mariana, são o quê? 4 anos, 5 anos? Mariana é um crime que permanece impune até hoje. Além daquelas pessoas todas que foram mortas pelo rompimento da barragem, eles mataram um rio inteiro, um rio com 800 quilômetros de extensão. O rio que representava a riqueza e a
a sobrevivência de milhares e milhares de pessoas, de ribeirinhos, de populações que dependiam daquela água, né? Eles mataram o rio e ninguém foi preso. Aqui nós vivemos uma situação em que, se você atropela um gambá na estrada, você vai ser preso, o crime é inafiançável. Esses bandidos agiram ou deixaram de agir para matar, e acabaram matando, 19 em Mariana e 270 em Brumadinho. E a vida humana, olha, não vale nada. Se fosse um gambá, talvez, né? Talvez tivesse algum tipo de punição. É uma vergonha que o Brasil tenha essa atitude em relação a grandes empresas que se envolvem em acidentes, acidente não podemos nem chamar de acidentes, né? Em casos dessa natureza. É isso aí. A Polícia Federal, né, ela até tem uma linha de investigação para apurar se foi um crime doloso, né? O que pode levar esses acusados para o banco dos réus no tribunal do júri, né? E desde o começo desse episódio a gente discute muito essa diferença nos crimes de trânsito, né, entre a conduta dolosa, aquela onde há intenção, e a conduta culposa, onde se age por negligência, imprudência ou imperícia. Mas nesse caso específico é preciso se avançar mais para saber se essas pessoas não tinham conhecimento do risco que estava sendo provocado. Quando você constrói uma lanchonete, uma estrutura de uma empresa, né, embaixo de uma barragem, você não está assumindo o risco de colocar aquelas pessoas ali numa situação de desastre, Cláudio? Quando a barragem se rompeu, a gravidade, a natureza mostra que aquilo tudo vem para baixo com uma força impossível de ser contida. E aí as pessoas que estão trabalhando ali, naquele local, é claro que são as primeiras a serem atingidas e mortas. Então, principalmente nesse episódio, em relação a essas mortes, em relação às outras mortes, você pode até ter uma outra tese, mas nessas mortes não vejo uma saída a não ser a denúncia pelo crime doloso, ou seja, pena alta por homicídio. Essas pessoas praticaram homicídio, né? E pela figura do dolo eventual, que é o risco assumido para essa situação. Eles não tinham o desejo de que essa situação acontecesse, mas assumiram um risco sabendo de que isso poderia acontecer caso houvesse algum problema com a barragem, né?